Vocês conhecem aquele texto que diz: o homem é como a erva, e a sua glória como a flor da erva. Conhece esse texto? Como é que vocês concebem isto? Eu queria ouvir algumas respostas. O que é que isto diz para vocês? Como é que a mente de vocês processa essa declaração bíblica? Porque o homem é como a erva e a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. O que é que isso significa para vocês? A vida é passageira. O que mais? O homem tem sede de glória. Há algo que é muito inerente à natureza humana. É natural a todo ser humano, desde pequenininho. As crianças, os bebês aí de 1 ano, 2 anos, também gostam de chamar a atenção, também gostam de ser percebidos, também gostam de ser valorizados, também reagem quando são ignorados, reagem quando são desprezados. Há na alma do homem uma necessidade enorme de aceitação, de reconhecimento e de aplauso. E o diabo aposta nisto, que ele vai conseguir nos seduzir, que ele vai conseguir nos arrastar, nos oferecendo essas coisas. É muito importante nós entendermos que o diabo não faz ninguém pecar. Tiago afirma que o pecado é uma decisão pessoal. Cada um é atraído por sua própria cobiça. É só atrai e seduz. Então o que é que o diabo faz? Ele coloca oportunidades que despertam a nossa cobiça em qualquer área. Mas a decisão de concretizar essa cobiça sempre será nossa. Nós vamos escolher se cumprimos ou não. O diabo aposta tanto nisto, nessa necessidade, entre aspas, não é bem uma necessidade, é um desejo, é uma inclinação humana de ser percebido, de ser valorizado, de ser aceito, de ser aplaudido, que quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele avançou nessa direção. Primeiro ele partiu de uma necessidade. Jesus estava com fome, 40 dias sem comer. O diabo aparece e diz: se você é o Filho de Deus, colocou em xeque. Você está na necessidade, está no aperto, está no dilema. O diabo sempre põe em dúvida. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pão. Como diz, aí eu vou crer, faça um sinal. Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, primeiro o diabo explora a necessidade. Quantas pessoas justificam pecados e decisões desastrosas em cima de uma suposta necessidade? Eu preciso. E se eu preciso, está justificado minha decisão. Depois o diabo explorou algo mais subjetivo. Eu diria assim que é quase um capricho. Quando ele disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, ele levou ao pináculo do templo, né? E se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Dê seu show, mostre que você é o cara, você bota para quebrar, você pode tudo. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito a teu respeito. Se você é importante, viu? Está lá registrado a teu respeito, que aos seus anjos daria ordem, para que te guiem pela mão, para que não tropeces em nenhuma pedra. E às vezes não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não vou ser snob, eu não vou aparecer. Se perguntem, por que algumas pessoas postam tantas coisas da sua vida pessoal nas redes sociais? É uma maneira que nós encontramos de que alguém diga:
Legal, que bom. É o tal do like, do sei lá o que, como se chama, né? Da palminha. Às vezes me choca como as pessoas se descobrem nas redes sociais. Isso vai para o mundo todo. Mas há uma necessidade nossa de que alguém nos diga: você pode, você é gente boa, você. Então, na primeira situação no deserto, Jesus estava dizendo: eu preciso de pão, eu estou com fome. Mas isso não justifica contrariar o que Deus quer. A minha necessidade não justifica pecar. Na segunda situação, não era eu preciso, é eu posso fazer. Vou contar uma historinha para vocês que envolve isso. No meu tempo de jovem, eu fiz atletismo, fazia salto em altura. E eu participei de uma competição, eu saltava de costas, não é salto com vara, é salto livre. Eu saltava de costas, alguns saltavam de frente, que à época chamavam de salto run, hoje não se pratica mais. E os que saltavam de frente caíam com as mãos no chão. Então eles botavam um banco de areia, bem fofo, a pessoa caía ali e não se machucava. Mas eu saltava de costas. Como é que eu caí de costas no chão? Para o salto de costas tem que ter um colchão, né, bem alto. Mas como era o campeão lá da outra escola, estava indo para a escola técnica, era a primeira Olimpíada da escola técnica, e a turma de mecânica dizia: bom, salto altura, o campeão é nosso. E fomos para a competição. Enquanto o sarrafo estava um pouco mais baixo, eu conseguia passar apenas encolhendo as pernas e caindo lá do outro lado. Mas quando subiu, eu derrubei o sarrafo e o cara passou no chamado salto run. Eu disse: eu não vou perder essa. Eu sou campeão, ora bolas, como é que eu vou perder esse camarada aí? E fui soltar de costas. Eu queria assim: eu posso, a medalha tem que ser minha. E soltei de costas. Na minha cabeça eu vou soltar, vou girar o corpo e vou cair de ombro, porque aí não bate as costas. E fiz isso. Só que tem uma tal de inércia, né? Bateu o ombro, a cabeça acompanhou e no chão. Eu vi passarinho para tudo que é lado. E a turma começa: vai morrer, miserável. Eu disse: não, mas a medalha é minha. Próximo salto, o cara derrubou o sarrafo. Disse: agora é minha vez. Bom, de ombro não dá certo, vou ter que ir de costa mesmo. Isso é loucura. Podia arrebentar o pescoço, sei lá o que mais. Mas aos 17 anos eu precisava demonstrar que eu posso. Há um tipo de orgulho, de afirmação humana que é pecaminosa. E o diabo explora, desde concursos até conquistas, namoros, esporte, qualquer área. Nós vamos querer provar que nós podemos. Então, primeiro eu preciso, depois eu posso. A última tentação naquele dia, porque não foi a única vez que o diabo tentou Jesus, né? Ali está um registro. O diabo apelou para o eu mereço. Subiu um alto monte, mostrou todos os reinos deste mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus é o Criador do mundo, nada foi feito sem Ele. Mas como homem, tornado filho de Maria, Ele precisaria, digamos assim, conquistar essa condição de Rei e Senhor. Ele precisaria vencer, e Ele venceria na cruz. Ele não poderia antecipar aquela herança. Lá no Salmo 2 diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Herança dele. Mas ele não podia antecipar essa herança. Ele tinha que cumprir tudo que o Pai havia determinado para ele, e isso passava pela cruz. Mas o diabo quis antecipar. E apelou para isso: sim, eu mereço. Eu criei, estou feito homem, mas isso é meu. Quando João fala assim: não há mesmo mundo, nem nada que no mundo há. Pois tudo que há no mundo,
a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, a concupiscência da carne, o desejo da carne e a soberba da vida não procede de Deus, mas do mundo. Eu tento fazer uma associação entre essas três coisas que João fala e os três aspectos dessa tentação de Jesus no deserto. Desejo dos olhos, eu olho se eu preciso. Uma das artimanhas mais eficazes de Satanás hoje é transformar desejos e conveniências em necessidade. Existem coisas, são conveniências, são lícitas, são legítimas, mas não é uma necessidade. Necessidade mesmo é comer, beber, vestir. E foram essas coisas que Jesus prometeu quando ele disse assim: observe os pássaros do campo. Eles não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam celeiros, mas o Pai do céu lhes dá de comer. Observe os lírios. Não tecem, não costuram, não bordam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Comida e bebida, isso é necessidade. Até moradia, que é algo que confere dignidade ao homem. Jesus disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você vai me seguir? Está disposto a perder a sua casa? Lá no deserto, quando o povo andou aqueles 40 anos, Deus mandou comida, fez água aparecer até da rocha, não lhes faltou água, ou seja, não lhes faltou mantimento. E a roupa não se estragava, nem a sandália se estragava. Imagine que milagre tremendo, 40 anos andando em um deserto, não tinha muita água para lavar roupa, né? E nós sabemos que o suor ajuda a estragar, mas aquela roupa não se estragava, nem as sandálias se estragavam. Deus supriu vestimento, mantimento. Mas o resto, irmão, naquele deserto era muita dificuldade. Aquele povo passou um tempo muito ruim, muito difícil, mas Deus supriu as suas necessidades. Lá no Sermão do Monte, Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, não são todas as outras coisas, todas essas coisas. Que coisas? As que ele disse: comida e roupa. Não ande ansioso por isso, o Pai vai dar. Busque primeiramente o seu reino e a sua justiça. Quando Paulo diz assim: tendo que comer e com que se vestir, já leram isso lá na carta a Timóteo? Estejais o quê? Satisfeitos. Tem roupinha? Tem comidinha? Fique feliz. Suas necessidades estão supridas. O que passa disso são conveniências, são desejos, são coisas lícitas, que até confere dignidade à vida humana. É bom, não é pecaminoso, não é ilícito, não é ruim, mas não é necessidade. Quando você transforma a conveniência em necessidade, você se exige atender, e muitas vezes você rompe com o lícito, com o santo, para atender a uma suposta necessidade. E o diabo sabe disso, e ele transforma desejos e conveniências em necessidades em nossa mente. Então nós temos que fazer tudo para atender a esta suposta necessidade. Casamentos são desfeitos porque um dos cônjuges quer ser feliz, e aquele casamento já não lhe atende. Isso diz respeito a tudo na vida. Então, seja o que eu vejo com os olhos e acho que preciso, seja a minha carne estimulando minha vaidade, aquilo que eu posso, seja a soberba da vida, sim, eu mereço. São os caminhos que o diabo vai usar para tentar nos fazer tropeçar. Cada um é tentado por sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. E quando você consuma isso, você consuma o pecado. Bom, nós precisamos definir a nossa vida, nosso caminhar, tendo valores muito claros em nossa mente.
Nós não podemos ficar à mercê das circunstâncias que vão surgindo. Alguns aqui são muito jovens, outros já são mais maduros, alguns já têm encaminhamentos profissionais, outros estão nos primeiros passos na sua formação ainda. Mas sejam os mais novinhos, sejam os mais maduros, estão expostos às mesmas coisas. É muito importante nós entendermos, não sei se eu digo assim muito importante, mas é necessário entendermos os desígnios de Satanás e como ele atua. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque nós não lhe ignoramos os desígnios, nós sabemos o que ele quer. Raul Seixas, alguém aqui ouviu falar de Raul Seixas? Não? Os mais novos aí? A turma de 15 anos para baixo já ouviu falar de Raul Seixas? Ninguém sabe quem é, né? Esse cara já fez muito sucesso no Brasil. A Raul Seixas cantava assim: eu nasci há 10 mil anos atrás e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Há quem diga que ele se referia a Satanás, né? Bom, mas eu tenho dito que nós lidamos com o inimigo que existe há muito tempo antes de Adão e que conhece bem a natureza humana. Às vezes um psicólogo, uma psicóloga, uma pessoa que estuda aí 4 anos na faculdade e exerce a profissão por, 40, 50 anos talvez, consegue manipular a mente de alguém. Um psicólogo consegue induzir pessoas. Se ele tiver um mau caráter, uma má índole, ele consegue manipular pessoas, porque sabe como funciona a mente humana e sugere e induz, estimula ou retrai, sabe os mecanismos com o qual nossa mente funciona. Irmãos, a pessoa estuda 4, 5 anos na faculdade e se exercita nisso por 4, 5 décadas e faz peripécias com a cabeça dos outros. E Satanás, que conhece o homem há 6 mil anos? Deus soprou nas narinas de Adão, Adão abriu o olho, o diabo estava lá com a prancheta na mão. Deixa eu ver como é que esse cara se comporta. Você acha que Adão abriu o olho hoje, amanhã ele estava comendo daquele fruto proibido? Não foi automático. O diabo nos estuda, ele sabe minhas fraquezas. Deixa eu confessar uma aqui. Uma das áreas mais difíceis na minha vida é ira. Eu sou, por natureza, por índole, explosivo, reativo, belicoso, briguento, sou dado à violência naturalmente. Cabeça de guerra. Uma vez falando sobre isso, alguém disse: não é a sua cara. Eu disse: por que será? Se você não conhece as suas habilidades, você não saberá guardar-se delas. Irmãos, se eu pareço uma pessoa amistosa, amigável, isso não é hipocrisia, não. Se eu sei que eu sou explosivo, que eu sou reativo, que eu sou vingativo, que eu sou belicoso, eu preciso pegar esse negócio, amarrar com cabo de aço, botar concreto por cima, passar mais uma corrente, deixar lá no canto. Eu tenho que ser tal que ninguém me associe àquilo. As pessoas que lidam comigo não podem perceber que eu sou dado à violência, naturalmente, por índole. Isso é hipocrisia? Como é que vocês entendem isso? Isso é ser fingido? Não? Mas estou fazendo diferente do que eu sinto. Isso não é fingimento, não? Não é hipocrisia, não? Como é que vocês entendem negar a si mesmo? Negar a si mesmo é isso. Eu sei que eu sou. Uma das minhas maiores tentações é não bater em gente ruim.
Meu pai, quando ele estava enfermo, já bem velhinho, no hospital, eu conversando com ele, disse: ô meu filho, eu queria tanto ser pastor, virei polícia. Disse: ô pai, eu queria tanto ser polícia, virei pastor. Polícia pode descer a mão de boa consciência, né? Deus lhe conferiu autoridade e instrumento para isso. Eu queria ser polícia para bater gente ruim. Não é hipocrisia fazer diferente. Uma vez alguém me insultou e tirou dos cachorros leprosos, botou em cima de mim. Eu fiquei lá quieto olhando para ele. Aí vieram a turma do deixa disso, para com isso e tal. Aí o irmão se retratou, foi irmão, viu? Se retratou, pediu perdão e tal. Disse: ainda bem que Vanja é calmo, não reagiu. Disse: companheiro, eu não sou calmo não, amigo. Eu não reagi porque eu sei que se eu me levanto e começo a gritar com você, como você estava gritando comigo, eu sei o que iria acontecer. Porque a última vez que aconteceu, eu tinha 19 anos. E antes dos 19 aconteceu várias vezes. Eu sei, e eu já era convertido aos 19 anos. Foi minha última briga. Já convertido. Eu sei o que vai acontecer. Se eu levanto a minha voz, eu vou gaguejar. Eu não vou conseguir falar palavra mais nenhuma e ia arrumar a mão na sua cara. Aí eu fiquei sentado ali olhando, mas não sou calmo não. Antes de aprender a dar outra face, eu aprendi a dar na face do outro. Eu fui. Mas tem um tal de negar a si mesmo. Um sujeito que vivia no mundo era impuro. E hoje ele foge de mulheres. Ele é hipócrita? Não. Ele é santo. Ele está negando o seu impulso natural. Sujeito que era dado à cachaça, ficava caindo pelos cantos, e hoje ele não toca em nada. Ele é débil? Ele é santo. Ele conhece sua debilidade. E ele foge dela. Sujeito que era dado à mentira, ele se esforça ao máximo para não mentir mais. Vou dar um exemplo sobre isso. Irmão muito querido em Salvador, hoje é um dos presbíteros. Mas quando ele se converteu, ele tinha uma vida muito enrolada, ele tinha um comércio, mentia mais do que cachorro de preá, como diz meu pai. Ele se converteu e passou a falar a verdade. E faliu. O comércio foi a pique, porque se sustentava sobre a mentira, sobre o engano. Uma vez ele andando na rua, a pessoa perguntou assim: fulano, que hora é essa aí? Ele disse: 8h35. Ele passou, né? Aí voltou: ei, desculpe, viu? Não é 8h35 não, é 8h36. A pessoa olhou assim e disse: eu, hein? Não existe relógio certo. Variações de 1, 2, 3 minutos é normal. Os relógios não apontam o mesmo horário sempre. E todo mundo aproxima. Quem que não aproxima o horário? Eu disse: rapaz, por que você faz isso? Esse Vanjo? Eu era mentiroso. Eu não posso falar nada que não seja estritamente a verdade. Eu não posso dar corda para isso não. Eu não posso alimentar isso não. Uma outra pessoa gostava de aumentar as histórias, né? Ia dar um testemunho aí, botava lá em cima, né? Apareceu uma pessoa, ela contava em 1005. E Deus lhe convenceu que aquilo era mentira. O que é que essa pessoa fez? Ela se impôs uma disciplina. Ela contou uma história e aumentava. Disse: ó, gente, desculpe, viu, por favor, eu estou aumentando. Não foi tudo isso não, viu? Só foi assim. Fez 1, 2, 3 vezes, se corrigiu. Ela se impôs uma vergonha para cortar aquilo. Cada um é tentado por sua própria cobiça. Esse nosso inimigo, que nasceu há 10 mil anos atrás, segundo Raul Seixas, conhece nossa natureza, explora. Ele sabe que o homem tem esse desejo, que alguns chamam de necessidade, de afirmação, de aceitação, de ser amado, de ser acolhido, de ser reconhecido, de ser aplaudido. E vai explorar isso. E as pessoas tentarão realizar isso por diversos caminhos. Desde questões profissionais, realizações profissionais, enriquecimentos, e ser muito intelectual, ou ser um conquistador, ou uma conquistadora, da área física, sexual até
o ministério, isso acontece. Isso acontece no ministério. Paulo escreveu aos Filipenses, ele fala que alguns pregam o evangelho por discórdia e porfia, visando suscitar tribulações às suas cadeias. Paulo estava preso e tinha gente pregando o evangelho para de alguma forma atingir Paulo. Parece uma coisa tão perversa, mas tem isso na igreja. Pessoas que não se resolveram na cruz encontram no ministério uma forma de afirmação, de realização, de projeção. O diabo vai explorar isso em todos os segmentos de nossa vida, de coisas pecaminosas, impuras, até algo piedoso e santo. Por que Paulo fala assim, que alguns fazem da piedade fonte de lucro? Mesmo na igreja, o diabo tenta estimular esse aspecto terreno e carnal que nós temos, para que busquemos nos realizar nisto. Então a glória já não será de Deus, será nossa. Então nós temos que lembrar, voltar para o princípio aqui. O homem é como a erva, e a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Nós somos criados, amados, para o louvor da glória de Deus, e tudo na terra é passageiro. Eu perguntei aqui quem conhecia Raul Seixas. Eu vou perguntar de verdade agora. Levanta a mão quem já ouviu falar de Raul Seixas aí. Bob Dylan. Essa turma não conhece Bob Dylan? Elvis Presley. Michael Jackson. Alguém aqui não quer falar de Michael Jackson? Tem uns 2 ou 3 ali. Gorbachev. Mikhail Gorbachev. Ronald Reagan. Pois bem. Mohamed Ali. Essas pessoas, em dado momento histórico, ocuparam todas as manchetes. John Lennon, os Beatles, Rolling Stones, Erasmo Carlos, para falar de brasileiros, ocuparam as manchetes, foram aplaudidos, lotaram estádios, ocuparam o noticiário do mundo inteiro todos os dias. Esse Gorbachev foi o último presidente da chamada União Soviética. Foi contemporâneo do presidente americano chamado Ronald Reagan. Naquele tempo havia o que chamavam de Guerra nas Estrelas. Havia um programa de satélites com armas nucleares, satélites dotados de armas nucleares. O mundo estava por explodir, era chamada Guerra Fria, uma tensão violenta. E estava ali Gorbachev e Reagan, de um lado e de outro. Quem são eles hoje? Ninguém. Gente, isso foi há 40 anos atrás, 35 anos atrás. E ninguém nem sabe quem foram esses caras. Mas abalaram o mundo, botaram o mundo para tremer. Dizia-se à época que havia armamento nuclear no mundo suficiente para destruir a Terra 100 vezes. Houve todo um processo de desarmamento nuclear, de destruição de bombas nucleares, depois desses dois. Mas passaram. Vocês sabem que foi Napoleão, mas não sabem quem foi Gorbachev. Tão mais recente. Os homens pensam que são importantes e são necessários, mas eles passam. Se homens como Mikhail Gorbachev passou, Ronald Reagan passou, Mohamed Ali passou, era o ídolo do boxe. Bob Dylan foi um galã de cinema aí, dos anos 60, 50, 60, passaram e ninguém nem sabe mais quem são. Eu estava em encontro de jovens, bem jovenzinhos, assim, de adolescentes, no interior da Bahia outro dia, e perguntei: vocês sabem que foi Michael Jackson? Eles não sabiam. Era gente que nasceu depois que o tal do Michael Jackson morreu, não sabe quem é. Hoje há novos ídolos que ocupam aí o espaço, há novas estrelas, há novos astros. Coisa assim, Pelé morreu recentemente, né? Se eu falar de Pelé, porque Pelé ficou aí, todo mundo falava dele.
Mas quem não viu Pelé jogar, não consegue imaginar. Aí quer comparar Pelé com Messi, com não sei mais quem. Para mim assim não tem comparação, tá? Mas vocês não viram Pelé. Pelé passou. Tchau. Tem gente ocupando esse espaço. E nós precisamos nos perguntar, se foi assim para essas pessoas, não será assim para nós? Vale a pena colocar em risco a nossa consciência, a nossa eternidade, por um momento fugaz de fama, de reconhecimento? Irmãos, a nossa realização precisa ser encontrada em Cristo. Não há outra maneira. Nós fomos criados para louvor da sua glória, e só somos realizados plenamente quando vivemos para o louvor da sua glória. Toda tentativa de encontrar satisfação e realização fora disso será frustrante. Houve um filósofo francês, existencialista, um tal de Paul Sartre, que dizia assim: os homens são angústias e frustrações. Por que dizer isso? Por que angústias? Porque tem sempre alguma coisa que eu quero conquistar. Alcancei, puxa, não era isso ainda. Frustra. Consegue-se. Frustra. E assim, nós conquistamos, corremos atrás de coisas que valorizamos. Eu queria ganhar uma medalha e quase me mato. Um capricho tolo. E depois vem a frustração. Depois que eu me converti, joguei as medalhas todas fora, né? Joguei no esgoto, né? Um monte de medalha lá, joguei tudo fora. Meus filhos reclamam até hoje, minhas netas também. Minhas motivações eram impuras. É algo simples. Não é nenhum atleta de grande desempenho, não. Coisa ali restrita à Bahia. Mas da minha realidade, era o cara. E eu valorizava. Seja no seu círculo mais estreito, seja no mundo, alguém mundialmente famoso, conhecido, o princípio é o mesmo. O diabo quer que nós encontremos e busquemos realização e alegria e felicidade fora de Deus. E nós não conseguiremos. Por isso ele vai explorar as nossas cobiças. E cada de nós deve conhecer suas cobiças, suas debilidades, suas fraquezas. Quando eu falei desse negócio aqui, que eu boto no presente porque é a natureza terrena. E Paulo fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, sereis salvos. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo fala assim, lá no finalzinho, ele diz que assim como trazemos a imagem do que é terreno, lá pelo verso 42 em diante, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Veja só, o que é terreno nós já trazemos, o que é celestial devemos trazer. A imagem do que é terreno você e eu não escolhemos, nasceu conosco, mas a imagem do que é celestial nós devemos conquistar, buscar. Isso exige esforço, disciplina e perseverança. Então eu coloco no presente assim: eu gosto de brigar, a minha natureza terrena. Eu briguei muito na minha infância, adolescência, mocidade. Aí eu me converto. Qual é o meio que Deus vai usar para fazer morrer essa natureza terrena? Bota gente desaforada em minha frente para me insultar, para me agredir. De lá para cá já tomei burro de irmão. Vem cá, não foi de irmão, viu? Já fui chamado de negrinha descarada por irmão. Chama assim, negão descarado, era negrinha descarada. Pois é. De canalha e coisas do gênero na igreja. E faça o quê? Faça morrer a sua natureza terrena. Mortifique pelo Espírito os feitos do corpo. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. E então voltarmos nossos olhos para aquilo para o que fomos criados. Fomos criados para o louvor da sua glória. E amados, em nossos círculos mais estreitos, até o maior raio de ação que possamos ter, vivamos para a glória de Deus. Porque o mundo passa.
e a sua concupiscência, e seus desejos, seus apetites, e suas inclinações passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se a eternidade não encheu o coração dos filhos de Deus, se a eternidade não encheu o coração dos discípulos, nós seremos reféns do mundo o tempo inteiro. Viveremos em um eterno conflito, vivendo tentações insensatas o tempo inteiro. Se aqueles que apontam para a eternidade, para a glória eterna de Deus, estão expostos à tentação, Jesus foi exposto. Quanto mais aqueles que estão olhando para si mesmos e buscando sua própria realização e reconhecimento, muito mais expostos serão. Deus deu a cada um de nós, irmãos, recursos diversos, naturais e espirituais. Sejam dons naturais, sejam dons espirituais, foi Deus quem deu. Não tem nada que você e eu tenhamos que não tenhamos recebido de Deus. Alguém é bonito ou pensa que é? Foi Deus que fez você assim. Qual é o seu mérito? O sujeito nasceu bonito, sim, qual é o seu mérito nisso? Nenhum, velho. Você nasceu bonito, fazer o quê? Nasceu feio, paciência, ué. Fazer o quê? Essas coisas não devem e não podem ser relevantes, importantes, porque isto passa. Você já ouviu falar de um tal de Antipas? Sabe quem foi Antipas? Quem ouviu falar de Antipas na Bíblia aqui? Tem um sujeito chamado Antipas, a respeito do qual Jesus dá um testemunho muito eloquente. Irmãos, poucas vezes Jesus deu testemunho de uma pessoa. Ele fez isso com João Batista, de registros bíblicos, né? E Jesus deu testemunho de João Batista, dizendo que João Batista é o maior homem nascido de mulher, ou seja, é maior do que Noé, é maior do que Abraão, é maior do que Davi, é maior do que Elias, é maior do que Moisés, é o maior homem nascido de mulher. E Jesus deu testemunho de Antipas, citou o nome. Em Apocalipse fala de muitas pessoas, fala dos decapitados que morreram por causa do testemunho, mas não dá nome de ninguém. Mas de Antipas, Jesus disse, escrevendo às igrejas da Ásia, ele diz que sabia da tribulação daquela igreja, lá onde Satanás habita. Diz, onde morreu Antipas, minha testemunha, meu fiel. A história da igreja relata que Antipas teria morrido queimado. Um dos ídolos daquele local era um touro, que era um forno na verdade, ele foi colocado vivo dentro desse forno. E Jesus diz, minha testemunha, meu fiel, esse é Antipas. Para o mundo, amados, um pobre coitado, que enfrentou o poder de Roma e foi queimado vivo. Para Jesus, minha testemunha, meu fiel. Antipas não é famoso na terra, mas ele é conhecido no céu. E Deus quer que você saiba que Ele quer te fazer conhecido no céu. Esse conceito de eternidade tem sido enfraquecido na igreja de maneira assim, gradativa e até intencional. Há elementos que têm sido introduzidos ao Evangelho que têm roubado essa percepção da eternidade. É necessário resgatar isto. Quando meus filhos eram pequenos, as 3 filhas e o filho, estávamos naquele processo de pregar o Evangelho para eles. Uma das figuras que eu usava para tentar ilustrar a eternidade, um dia eu levei à beira do mar, lá em Salvador, e disse, filhas, imaginem que a cada 1000 anos um pássaro vem aqui nesse mar e dê uma bicada na água, né, com um bico lá, pega um gotinho de água e vai embora. Daqui a 1000 anos ele volta e dá outra bicada e vai embora. Depois de 1000 anos ele vem de novo, dá outra bicada e vai embora. Quando esse passarinho secar esse oceano, levando uma gotinha de água no bico, a cada 1000 anos, ainda não é eternidade. Não vale a pena viver para esse mundo, porque ele passa. É falso. Querer o aplauso humano é falso. Querer o reconhecimento humano é falso. Isso passa.
E amados, passa rápido. Eu falei para vocês, o Gorbachev, 40 anos atrás, 35 anos atrás, está esquecido. Mas esse cara abalou o mundo, revolucionou o mundo. Ele acabou com a União Soviética. Literalmente, né? Acabou com aquele conglomerado de nações que formavam a União Soviética. Mas ninguém se lembra mais dele. E ninguém se lembra mais de alguns ditos famosos. Alguém sabe quem foi Tarcísio Meira? E Glória Menezes? Não sabem? Vocês não assistiram Irmãos Coragem? Eram os galãs do Brasil. Essas revistas fofocas têm os famosos. Famosos passam. Pelé todo mundo se lembra. Alguém sabe quem foi Jairzinho? Tostão? Tostão não, né? Pois é, craque de bola, gente. Passou e ninguém se lembra mais. Daqui uns dias, Maradona, Messi, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Neymar, passa, acaba. Estão vivos. Mas ninguém se lembra deles, os mais antigos, né? Os atuais vão passar. Se eles passam, irmãos, se essas pessoas que ocuparam as manchetes passam, nós passaremos. Não vale a pena buscar a glória humana. Jesus disse aos judeus: como podeis crer, vós que aceitai a glória uns dos outros? Quando eu aceito a glória do outro, isso contraria a fé, porque a fé aponta para a glória de Deus, e eu não posso aceitar a glória humana. Você não pode aceitar a glória humana. E se eu faço, eu estou negando a minha vocação de criatura de Deus, criado para o louvor da sua glória. E Jesus colocou os judeus em xeque, disse: como vocês podem crer, vocês que aceitam glória uns dos outros? Está escrito sobre alguns fariseus que creram, mas rejeitaram. Está lá registrado: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, não desprezem isto. Isso é um negócio enraizado na nossa natureza humana. Um dos exemplos mais eloquentes disso é aquele sinédrio do tempo de Jesus. Não sei quantos já se deram conta. Os guardas chegaram apavorados. Quando houve o terremoto, o anjo apareceu, a pedra se moveu. Os guardas, gente, eram guardas romanos. Alguns dizem, porque eram sírios, eram herodianos. Gente, era soldado de lança e espada na mão, era gente que ia para a guerra, acostumado a cortar pescoço de gente. Veio o terremoto, a pedra se moveu, os anjos apareceram, eles saíram apavorados, desesperados. E foram para onde? Não foram procurar Pilatos, nem Herodes. Foram procurar o sinédrio. Disse: olha, teve um terremoto, apareceram os anjos lá, e nós estamos aqui se tremendo até agora. Aqueles homens, Anás e Caifás, souberam que Jesus ressuscitou. Eles não precisavam crer, eles foram informados de um fato. Mas eles perseguiram a igreja ainda assim. O que é que eles disseram aos soldados? Lhes pagou grande quantia de dinheiro e só fiquem calados, não digam para ninguém esse negócio aí não. E se alguém questionar, você fala que os judeus vieram, os seus discípulos vieram e roubaram o corpo. E se Pilatos aí, Herodes, a turma achar ruim, pode deixar que a gente resolve com eles. A mesma politicalha que tem hoje, né? Porque aqueles soldados sabiam que se eles deixassem roubar o corpo, eles seriam mortos. Os romanos costumavam matar aqueles que falhavam em suas missões e estavam ali para guardar aquele sepulcro. Como se permitiram roubar o corpo? Então aquele sinédrio judeu sabia que Jesus ressuscitou. Quando lá na frente, em Atos 4, 5, os apóstolos falando com eles, diante do sinédrio, estava escrito que eles reconheceram que aqueles homens de fato tinham estado com Jesus. Pode parecer que assim, estiveram com Jesus antes da morte, todo mundo sabia disso.
O destaque é o seguinte: a intrepidez daqueles homens que fugiram do jardim do Getsemane apavorados e agora estavam ali se dispondo a morrer pela fé. Aquele Sinédrio entendeu, esses caras viram o ressuscitado. Mas eles seguiram perseguindo a igreja e negando isto, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Pessoas literalmente vendem a alma para ter glória, para ter reconhecimento. Cada um de nós, dentro da sua esfera de relacionamento, que tipo de negociação faz? É necessário que nos perguntemos: o que é que eu estou negociando para ter glória, para ter reconhecimento, para ter aplauso, para ser aceito, para ser amado? O que é que estou negociando? Pois bem, Deus quer que nós coloquemos marcos em nossa caminhada. Deus quer que nós marquemos nosso caminho e saibamos por onde passamos, e saibamos para onde estamos indo. É necessário que cada um de nós tenha um alvo claro e conheça o caminho por onde quer passar. Se nós perguntarmos aqui, qual é o propósito eterno de Deus? Qual é a resposta? E qual é o nosso propósito? Veja bem, o propósito de Deus nós sabemos, e Deus nunca vai se desviar desse propósito. Deus vai fazer tudo para que todos nós sejamos parecidos com Jesus. Ele obriga que todas as circunstâncias, todas as situações que nos envolvem, boas ou mais, cooperem para o nosso bem. Essa expressão, todas as coisas cooperam para o bem, não é para o nosso bem-estar, não. Não é para o nosso conforto, não é para a nossa realização, não. Qual é o nosso bem no contexto ali de Romanos 8? Sermos parecidos com Jesus. Esse é o nosso bem. Doença, desemprego, prosperidade, pobreza, saúde ou doença, tudo coopera para o nosso bem. Depende se estamos olhando para o alvo. Se o alvo está muito claro na sua mente, você entende que o objetivo da sua existência é se tornar parecido com Jesus para a glória de Deus. Está lá escrito em Filipenses, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Tudo precisa convergir para a glória de Deus. Nisso encontramos, irmãos, a nossa maior realização. É necessário que cada filho de Deus descubra o gozo e a alegria de estar cooperando com a glória de Deus. Todas as vezes que Deus é glorificado na nossa vida, nós nos realizamos. Existe um tipo de satisfação e de realização que só é encontrada nisto. Então, se você está olhando para o alvo, que é ser parecido com Jesus para a glória de Deus, e você tem saúde, e você tem recursos, isso vai cooperar para o seu bem, porque você vai gastar a sua saúde e os seus recursos para a glória de Deus. Você vai servir, você vai fazer o bem, você vai socorrer, você vai ser generoso. Mas se você não estiver olhando para o alvo, e você tem igualmente saúde e riqueza, vai cooperar para o mal. Você vai esbanjar, gastar com suas vaidades, com seus caprichos, vai esnobar, vai ser vaidoso. Se você está enfermo, pode cooperar para o bem ou para o mal. Se você olha para o alvo, coopera para o bem. Você aprende a perseverar, a ter ações de graças, a louvar a Deus, mesmo na enfermidade. Se você não olha para o alvo, você vai murmurar, vai reclamar, vai blasfemar. Então, o coopera para o bem nesse sentido, coopera para nos tornar parecidos com Cristo, mas nós precisamos olhando bem claro para o alvo. E nós precisamos conhecer o caminho. No início desse movimento aqui no Brasil, havia uma apostilinha que era chamada Porta, Caminho e Alvo. Você passa pela porta, você anda por um caminho, você chega no alvo. Assim, nós estamos olhando para o alvo, nós já passamos pela porta, o alvo está ali à frente, mas há um caminho. Essa é a parte complicada. Essa é a parte difícil, ao mesmo tempo gloriosa, porque é nesse caminho
que nós vamos glorificar a Deus ou não, que nós vamos confirmar nossa vocação ou não. A Bíblia diz que todas as coisas do Velho Testamento foram figuras das coisas que haviam de vir. O tempo daquele povo no deserto também é uma figura. Você já ouviu pessoas falarem assim, quando estão vivendo um momento muito difícil, estou no deserto? Já ouviu a expressão? Eu estou passando um deserto. Eu olho assim e digo, bom, gente, eu estou convertido há 44 anos, nunca saí do deserto. Eu estou no deserto há 44 anos. Para mim o deserto não é uma circunstância difícil. O deserto é a nossa caminhada aqui no mundo, até chegarmos à terra prometida, até chegarmos à nossa pátria. Estamos no deserto. Esse lugar não é nosso, esse mundo não é nosso, nós existimos para aqui. E tudo aqui vai de encontro ao que Deus tem para nós. Tudo resiste a nós. Sua carne não coopera com sua santidade. O mundo não coopera com sua santidade. O diabo não coopera com sua santidade. Nós temos a oposição de Satanás no mundo e nossa própria carne. Então nós precisamos conhecer bem o caminho e ir marcando este caminho. Em Jeremias, eu não vou maltratar vocês muito agora à noite não, tá? Já já a gente termina aqui. Jeremias 31, 21. Põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda por onde passaste. Irmão, se nós não marcamos nosso caminho, nós podemos nos perder. As nossas vitórias não são fruto de situações assim espetaculares e manifestações sobrenaturais de Deus. As nossas vitórias são conquistadas diariamente em uma perseverança simples. Eu me lembro quando eu estava no início da fé, eu devia ter uns 19 anos, 18, 19, recém-convertido. E era aquele ambiente que eu contei aqui pela manhã, né? Tinha vigília, tinha jejum, toda semana tinha vigília, toda semana tinha reunião de oração. Assim, fogo caía, anjo subia, anjo descia, era um alvoroço. E tinha sempre profecias pelo meio, tinha sempre um profeta, uma profeta lá, dizendo alguma coisa, tendo alguma visão. E uma vez uma irmã me trouxe uma profecia a meu respeito assim, que era aquela coisa assim, pá. Mas só que depois eu esqueci. Eu esqueci e comecei a reclamar com Deus. Eu ia orar e disse, Deus, você tem que me lembrar aquela palavra, né? Que ela diga de novo e tal, e insistindo com esse negócio. E um dia de madrugada, eu tive uma das raríssimas, se não a única, experiência assim sobrenatural, que eu ouvi uma voz, era 4 da manhã, dormindo, literalmente assim, Números 14, 22 e 23, levantei de um pulo e corri para a Bíblia. Aí está escrito assim, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. O que Deus está dizendo? Para de estar me colocando à prova. Faça o que você já sabe. Obedeça o que você já conhece. Porque eu vivo de ambiente, irmãos, que tudo tem que ter um sinal. Tem que ter uma maravilha. Tem que ter alguma manifestação de Deus. Deus tem que provar, Deus tem que falar, Deus tem que dizer. Quem disse que Deus tem que dizer? Gente muito mais próxima de Deus não ouviu muitas coisas que queria ouvir de Deus. Por que eu tenho que ouvir? Deus nos fala, literalmente aqui. Se a nossa fé está lastreada na necessidade de um sinal, de uma manifestação sobrenatural de Deus nos falando alguma coisa, no dia que Deus deixar de ter essas manifestações, nossa fé encerra. Que maiores sinais poderiam acontecer do que aqueles que Deus fez no Egito? Vou pegar um deles. Na terra do Egito havia trevas, na terra de Gósen havia luz.
Vocês conseguem imaginar esse milagre? É como se Deus tivesse passado uma cortina. De cá de longe ele via trevas lá, o sol parece que não chegava lá. E ele nas trevas, a Bíblia fala que eram trevas palpáveis. O mar vermelho se abrindo, se fechando. Mas 40 dias depois, aquele povo estava adorando o bezerro de ouro. O milagre não foi suficiente. O sinal não foi suficiente. Deus faz, Deus opera, Deus produz, circunstancialmente, mas isso não pode ser o sustento de nossa fé. O que está escrito? Aqui nós retornamos ao que falamos pela manhã, a importância de pequenas rotinas e disciplinas. A vida de vocês, uma vida de vitória, será conquistada marcando o caminho com as coisas que Deus nos revela e nos ensina aqui. Naquela história de Lázaro e o rico, alguns dizem que é parábola, mas não deve ser parábola, porque em parábola não se utiliza nome de pessoas. E ali o Senhor dá nome. Abraão, Lázaro, só não deu o nome do rico. Foi uma situação que Jesus reportou. Você se lembra do que o rico disse para Abraão? Meu pai Abraão, manda que alguém vá lá avisar meus parentes, meus irmãos, para que eles entendam essas coisas e não venham para esse lugar horrível de sofrimento. Você se lembra da resposta de Abraão? Eles têm a lei e os profetas. Ouçam-nos. Ouçam a lei e os profetas. Aí o cara disse, não, pai Abraão. Como quem diz, eu também tinha e vim parar aqui. De que me adiantou ter a lei e os profetas se eu vim parar aqui? Não é suficiente. Mas se alguém dentre os mortos for lá e falar para eles, eles vão crer. Se lembram da resposta de Abraão? Se eles não creem na lei e nos profetas, tampouco crerão, ainda que venha alguém dentre os mortos. Irmãos, os sinais não produzem a fé que santifica, não produzem a fé que persevera. Os sinais servem para nos arrancar de alguma situação, para despertar aquela fé, nos fazer olhar para Deus, e não é Deus, foi Deus quem fez, e buscar a Deus. Mas o que vai te fazer perseverar no dia a dia não é essa fé das coisas espetaculares, é a fé lastreada na Escritura. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ver um sinal. Que aconteçam, que bênção que aconteça, e acontecem. Mas o que vai te fazer fiel não são os sinais, não são os prodígios, é o que Deus te revela nas Escrituras. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. Ele repreendeu os judeus porque não conheciam as Escrituras. Meu povo se corrompe porque lhe falta conhecimento de Deus. Se nós queremos, amados, crescer no conhecimento da pessoa de Deus e do que Deus quer para nós, gastemos tempo com as Escrituras. Vocês são aptos para isto. Aqueles que estudam aqui, que prestam concursos, que já fizeram vestibular e etc., vocês sabem estudar e guardar. Façam isso com a Bíblia. Vai salvá-los de vocês mesmos, salvá-los do mundo, habilitá-los, capacitá-los. O conhecimento de Deus, irmãos, conquista nosso coração. Nós temos o Espírito dentro de nós, que anela por Deus, que se realiza em Deus. E esse Espírito se delicia com a vontade de Deus, com o conhecimento do que Deus pensa. Então, para terminarmos, deixa de lado essa ânsia humana de realização, de reconhecimento, de conquista, de satisfação, de aplauso. Busquemos a glória de Deus, e vocês vão se dar conta que quanto mais produzimos glória para Deus, mais somos satisfeitos, mais somos realizados, mais estaremos felizes e em paz, porque existimos para a glória de Deus. Então, queria animá-los
Vocês próprios podem criar uma disciplina para vocês. Vocês criam disciplinas pessoais para estudarem. Vocês têm disciplina naquele trabalho, lhes é imposto trabalhar. E quantas vezes vocês levantam e vão para o trabalho sem querer trabalhar? Mas vão. A obrigação exige, chama, e você vai. Faça isso com oração. Ore sem estar com vontade de orar. Leia a Bíblia sem estar com vontade de ler a Bíblia. Pregue o Evangelho sem estar com vontade de pregar o Evangelho. Console e edifique seu irmão sem estar com vontade de consolar e de edificar. Exercite. E você vai percebendo que isso vai se tornando um hábito natural. Você se impôs uma disciplina. E você vai marcando, você vai vendo o caminho por onde você está trilhando, você vai vendo, digamos assim, o seu avanço em direção ao alvo. Paulo fala: corro não sem meta. Luto, mas não desferindo socos no ar. Esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão, para não ser desqualificado naquilo que eu prego. Vocês são jovens, são aptos. Permitam que a cobiça que habite o coração de vocês, cobiça é uma palavra feia, né? Acho que a outra é melhor. Os ideais que habitem o coração de vocês apontem para Deus e para a glória de Deus. Me permite contar 2 exemplos bíblicos com respeito a isso. Eu tenho usado muito a figura de Ruth. Você já deve ter visto em cerimônias de casamento o casal de noivos lá declarando para o outro, né? Não me peças para que te deixe, nem me instes para que não te siga e tal, blá, 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 blá. O teu Deus será meu Deus, teu povo é meu povo, onde morreres, morrerei eu, blá, 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 blá. Aquilo ali não foi conversa de noivo e noiva não, viu, apaixonados? Aquilo foi conversa de uma nora para uma sogra. Noemi tinha ido, saiu dos termos de Israel por causa da seca e da fome, foi para a terra de Moabe com seus filhos se casaram por lá com moabitas, que são um povo inimigo de Israel, eram, né? Aí esses 2 rapazes morrem, aquelas 2 moças ficam viúvas, e aquela velha senhora diz: bom, meus filhos morreram, vou voltar para minha terra. Procurou suas 2 noras e disse: olha, vocês são jovens, são bonitas, casem-se de novo, eu vou voltar para minha terra. Uma das noras disse: sogrinha, você é tão joia, mas Deus lhe abençoe, tchau, viu? Aí a outra disse: de jeito nenhum, Runabi, não vou lhe deixar não, não vou lhe deixar não. Onde você for eu irei, onde você morrer eu vou morrer também. O seu povo vai ser o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Irmãos, aquela moça tinha um tipo de nobreza que se está perdendo. Ruth não sabia, não tinha ideia que ela seria, não sei se é bisavó ou tataravó de Davi, que dela viria o rei Davi. Ela não tinha ideia de que dela viria Jesus. Jesus descende de Ruth, uma moabita. Deus honrou, Deus viu a nobreza no coração de uma moça que disse: eu não posso abandonar essa velha. Ela não fez por fé não, ela nem cria no Deus de Israel, fez por nobreza. Essas coisas mexem com o coração de Deus. É importante que vocês saibam que Deus vê. Deus vê isso e Deus conduz. José, quando foi vendido como escravo para os amalequitas, depois foi levado para o Egito. E lá no Egito, ele sendo escravo, desempenhou bem seu serviço de escravo, se destacou dentro dos escravos, foi colocado como chefe dos escravos, jovem estrangeiro, bonitão. Mulher do superintendente lá em Faraó botou os olhos nele e quis conquistá-lo e seduzi-lo. E José fugiu. E aquela mulher lhe arrancou as roupas e ele fugiu nu. Está lá registrado. O que ela disse? Ele tentou me agredir, ele tentou me violentar e eu gritei e ele fugiu. O que um jovem hoje faria se fosse acusado dessa calúnia miserável? Não, de jeito nenhum. Essa sem vergonha que em cima de mim. Ela vem dando meu ouvido, ó, faz tempo, eu corro daqui, corro dali, dessa vez me agarrou, eu saí correndo. Não, senhor, foi ela. Ó, pio.
Era como se José dissesse: eu não vou ser a causa de uma tragédia nessa família. Se essa mulher não tem caráter, engana o marido dela, o problema dela e dele, não sou eu que vou descobrir isso aqui, não. Eu não vou destruir essa família, não. E sofreu dano, jogar em uma masmorra. Isso se chama nobreza. E Deus quer ver isso em nossos corações como jovens. Ruth era jovem, José era jovem. Vocês podem cultivar ideais de nobreza. Vocês podem desejar coisas nobres. Em Isaías 32, verso 8, diz assim: mas o nobre do seu coração tira coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Vocês podem ter ideais nobres, se deixarem conquistar por coisas nobres, perseguirem coisas nobres e realizar coisas nobres. Deus vê. Deus viu Antipas, Deus viu José, Deus viu Ruth, Deus vê vocês, Deus nos vê e Deus registra. Deixemos para ter fama no céu, deixemos para ter reconhecimento no céu, porque a nossa vocação é celestial. Mas eu lhes digo, você e eu seremos tentados todos os dias a buscar o nosso próprio interesse e a nossa própria realização em detrimento de Deus. Isso é uma luta cotidiana. Se é cotidiana, vamos lutar cotidianamente com as armas que Deus nos deu. Conhecimento de Deus por sua palavra, oração, culto a Deus. Eu queria animá-los a cultuarem a Deus. A gente ia terminar e estou avançando, né? Eu queria animá-los a desenvolver o culto pessoal a Deus. Aqui nas reuniões nós oramos, fechamos os olhos, levantamos as mãos, choramos. Tudo aquilo que você faz aqui, você pode fazer no seu quarto sozinho. Dobrar o joelho lá no pé da cama, cantar os mesmos louvores, adorar o Senhor, e chorar o Senhor, e contemplar o Senhor, e meditar no Senhor, e exaltar o Senhor. Cultuar a Deus. Gasta tempo com Deus por causa de Deus, pensando em Deus, falando de Deus para Deus. Falando para Deus o que Ele é para você. Olha os Salmos. Quanto Davi fala de Deus a respeito do próprio Deus. Ele está falando com Deus e falando de Deus para Deus. Podemos fazer isso? Meditar na pessoa de Deus e declarar para Ele o que está em nosso coração para com Ele. Nos encher da palavra, adorar o Senhor, edificar os santos, se informar da necessidade dos santos. Saber fala que o justo se informa dos necessitados, quer saber das necessidades para suprir. E pregar o Evangelho. Prega o Evangelho mesmo sem vontade. Paulo fala assim: se eu prego o Evangelho espontaneamente, tem um galardão. Se não, é o peso de dispenseiro, é a responsabilidade de dispenseiro que pesa sobre mim. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ou seja, eu não tenho a opção de não pregar o Evangelho. Irmão, a maioria das vezes que eu abordo alguém na rua, eu estou sem vontade de abordar. Eu faço porque pesa sobre mim a obrigação de dispenseiro. E isso não é artificial. Ao contrário. E se negar a si mesmo também. Pregar o Evangelho envolve isso também. Então, se encham da palavra, adorem a Deus, sozinhos, edifiquem uns aos outros e preguem o Evangelho e vá marcando esse caminho. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: persevera nessas coisas para que o teu progresso seja notório a todos. Paulo está dando para Timóteo um caminho em que ele poderia progredir na fé, e isso seria percebido. Não era para colocar Timóteo na vitrine, não. Era para garantir que Timóteo seguiria o caminho de maneira correta. Amém? Vamos orar ao Senhor? Quer ficar de pé um pouquinho para dar uma esticada? Nós te bendizemos, Senhor, porque ainda que o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas,
conheça a nossa vida e explore nossas debilidades. Nós temos a Ti, Senhor, que não apenas conhece o nosso procedimento, não apenas conhece o nosso comportamento, Tu conheces a essência de nosso ser. O Senhor mesmo nos fez, o Senhor nos construiu. O Senhor colocou dentro de nós o Espírito que é Teu. E pedimos que Tu venha, Senhor, em auxílio de cada um dos Teus filhos que está aqui, fazendo renovar dentro de cada um, Senhor, esse testemunho, como está escrito, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que esse testemunho seja renovado no coração de cada um dos Seus filhos aqui, Senhor. Cada um de nós seja conquistado por essa vocação bendita e eterna de vivermos para o louvor da Tua glória. Que a Tua vida seja percebida, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui, em casa, nos encontros da igreja, em seu trabalho, na escola, na vida. Se perceba que a Tua vida está neles. Sejam cada um deles como uma cidade edificada sobre um monte que não se pode ocultar. Que sejam sal e sejam luz. Que sejam cheios do Espírito Santo, que sejam cheios da Tua palavra. Que o Senhor venha fazer derramar nos seus corações o Teu amor por meio do Espírito Santo, Senhor. Faça-os transbordar da vida de Cristo. Abençoa essa cidade e essa região, Senhor, por meio da vida deles. Levanta-os como atalaias, como profetas, como sacerdotes, homens e mulheres, rapazes e moças, meninos e meninas, cheios de compaixão, Senhor, cheios de entendimento da Tua vontade, cheios de graça, cheios de zelo, cheios de gozo e realização em Ti, e cheios da autoridade do Espírito Santo, para a Tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus.